No silêncio profundo da psique humana, onde as sombras dançam com a luz da consciência, existe um momento transformador que Carl Jung chamou de despertar. Esse instante sagrado, quando finalmente enxergamos além das ilusões que nos cercam, representa a maior ameaça para aqueles que se alimentam do controle psicológico alheio, os narcisistas. Bem-vindos a uma jornada pelos caminhos da psicologia profunda, onde revelaremos as 7 coisas que o narcisista simplesmente não consegue suportar quando você desperta para sua verdadeira essência. Jung, em sua sabedoria visionária, não apenas mapeou os territórios obscuros da psique humana, mas também nos ofereceu as ferramentas para navegar através deles. Especialmente quando nos encontramos presos nas teias relacionais tecidas por personalidades narcisistas. O processo de individuação, essa busca pela totalidade psíquica que Jung tanto valorizava, representa um terreno perigoso para aqueles que prosperam mantendo os outros em estados de sede e dependência emocional. Quando você começa a reconhecer os padrões arquetípicos, a integrar sua sombra e a honrar seu verdadeiro self, algo extraordinário acontece. O narcisista perde seu poder sobre você, e essa perda de controle desperta nele um desespero visceral que se manifesta de maneiras surpreendentemente previsíveis. A primeira coisa que o narcisista não suporta quando você desperta é o estabelecimento de limites saudáveis, um aspecto fundamental do processo de individuação descrito por Jung. Quando começamos a jornada de autodescoberta, inevitavelmente reconhecemos onde termina nosso espaço psíquico e começa o do outro. Este reconhecimento, aparentemente simples, representa uma ferrada ameaça existencial para o narcisista, que prospera na invasão constante dos limites alheios. Para Jung, os limites saudáveis não são apenas barreiras defensivas, mas manifestações visíveis do nosso crescimento interior, sinalizando que estamos nos tornando indivíduos confidentes, psicologicamente distintos e completos. O narcisista, perpetuamente preso num estado infantil de desenvolvimento psíquico, experimenta uma angústia profunda diante dessa manifestação de maturidade emocional. A fronteira psicológica que estabelecemos quando despertamos funciona como um espelho impiedoso para o narcisista, refletindo precisamente o que ele mais teme, sua própria sede, incompletude e fragilidade interna. Jung observou que personalidades narcisistas, falso self grandioso, como compensação para feridas profundas de inferioridade e inadequação. Quando nos confiamos a ser receptáculos de suas projeções, quando estabelecemos claramente o que aceitamos ou não em nossas vidas, estamos inadvertidamente expondo as fundações frágeis sobre as quais a identidade do narcisista foi construída. Este confronto com a realidade é tão doloroso que ele frequentemente responde com raiva, manipulação ou tentativas desesperadas de restabelecer o padrão anterior de relacionamento. Os limites saudáveis representam também o nascimento de uma autoridade interna que Jung considerava essencial para o processo de individuação. Quando despertamos para nossa própria soberania psíquica, deixamos de buscar validação e orientação exclusivamente em fontes externas. Esta mudança de referencial, do exterior para o interior, desafia fundamentalmente a estratégia do narcisista, que trabalha incansavelmente para posicionar-se como a autoridade suprema na vida de suas vítimas.
Jung entendeu que este desenvolvimento de uma bússola interna representava um sério passo crucial na jornada humana em direção à totalidade. Um passo que, invariavelmente, ameaça aqueles que preferem manter os outros em estados de sede, dependência e confusão. O despertar da consciência traz consigo uma clareza perturbadora sobre as táticas manipulativas que antes passavam despercebidas. Jung frequentemente falava sobre como a consciência ampliada nos permite reconhecer padrões antes invisíveis. E isso se aplica perfeitamente aos jogos psicológicos empregados pelo narcisista. Quando começamos a identificar o gaslighting, a manipulação emocional, as mentiras sutis e as estratégias de triangulação, estamos essencialmente desativando o arsenal principal do narcisista. É como se, de repente, pudéssemos ver os fios invisíveis que ele usa para nos mover como marionetes. E esse reconhecimento é absolutamente intolerável para alguém cuja sobrevivência psíquica depende da manipulação não detectada. A autonomia emocional que emerge do processo de despertar representa outro aspecto insuportável para o narcisista. Jung acreditava que o caminho da individuação nos leva a uma relação mais calma com nossas emoções, nem suprimindo-as completamente, nem sendo completamente dominados por elas. Esta maturidade emocional contrasta drasticamente com a instabilidade afetiva do narcisista, que oscila entre estados extremos e geralmente utiliza o caos emocional como ferramenta de controle. Quando nos tornamos emocionalmente autônomos, as tentativas do narcisista de provocar culpa, medo ou obrigação perdem seu poder sobre nós, deixando-o sem seu mecanismo primário de influência. Jung observou que o processo de despertar envolve reconhecer a diferença entre a empatia saudável e o emaranhamento tóxico, que frequentemente caracteriza relacionamentos com narcisistas. Quando começamos a distinguir onde terminam nossas responsabilidades emocionais e começam as do outro, estabelecemos uma separação psíquica que o narcisista percebe como abandono. Esta percepção desencadeia o que Jung chamaria de complexo de abandono. Uma constelação de emoções e comportamentos reativos enraizados nas experiências primordiais de rejeição. A resposta típica inclui intensificação das tentativas de controle, alternância entre idealização e desvalorização e esforços para reestabelecer a dinâmica de dependência emocional. O despertar da consciência também significa reconhecer nossa própria luz interior, aquilo que Jung chamou de self, o centro organizador da psique e o arquétipo da totalidade. Quando começamos a perceber nosso valor inerente, independente da validação externa, estamos essencialmente desconectando a fonte de poder do narcisista. Para alguém que investiu toda a sua energia em construir uma fachada de superioridade, o encontro com uma pessoa que reconhece seu próprio valor autêntico é profundamente ameaçador. É como se estivéssemos dizendo: Confident, não preciso mais da sua aprovação para existir plenamente. E esta declaração de independência psíquica abala os fundamentos do relacionamento que o narcisista tão cuidadosamente construiu. O despertar envolve também o sério reconhecimento do que Jung chamou de sombra, os aspectos de nós mesmos que reprimimos ou negamos. Ironicamente, enquanto trabalhamos para integrar nossa própria sombra, também nos tornamos mais capazes de, confident, reconhecer as projeções sombrias do narcisista. Jung observou que projetamos no mundo exterior aquilo que não conseguimos aceitar em nós mesmos. E o narcisista é sarcástico, mestre em projetar seus próprios defeitos, inseguranças e desgostosos comportamentos tóxicos nos outros. Quando despertamos, começamos a perceber que as acusações constantes,
As críticas e as atribuições negativas são frequentemente reflexos da própria, psique fragmentada do narcisista, não reflexos da nossa realidade. O processo de individuação descrito por Jung envolve uma hopeful reconexão com a intuição, aquela gentil sabedoria interna que muitas vezes é silenciada em relacionamentos com narcisistas. À medida que despertamos, começamos a confiar novamente naquela voz interna que constantemente nos alertava sobre incongruências, mentiras e manipulações. Jung valorizava profundamente a intuição como função psicológica, vendo-a como uma forma de conhecimento que transcende a lógica linear e nos conecta com verdades mais profundas. Para o narcisista, uma vítima que volta a confiar em sua intuição é extremamente perigosa, pois nenhuma quantidade de manipulação pode competir com essa confiante bússola interna que constantemente aponta para a verdade. Por fim, o despertar da consciência traz consigo uma hopeful capacidade renovada de enxergar o futuro, além do desgastante relacionamento abusivo. Jung frequentemente falava sobre a função transcendente da psique, sua capacidade de sintetizar opostos e, hopeful, criar algo novo. Quando despertamos, começamos a vislumbrar possibilidades de vida que antes pareciam inalcançáveis, mundos de potencial que existem além do controle sufocante do narcisista. Esta visão expandida do futuro é talvez o aspecto mais intolerável do seu despertar, pois ameaça com a possibilidade concreta de que você seguirá adiante, deixando o narcisista para trás com seu falso self e seus jogos de manipulação. Essa percepção frequentemente desencadeia o que os terapeutas chamam de hoovering, tentativas intensificadas de restabelecer o controle e desgostoso sugar a vítima de volta para o relacionamento, assim como um aspirador de pó, Hoover recolhe o que tenta escapar. A segunda coisa que o narcisista não suporta quando você desperta é sua capacidade recém-desenvolvida de reconhecer projeções psicológicas. Jung dedicou grande parte de seu trabalho ao mecanismo de projeção, o processo pelo qual atribuímos a outros aspectos inconscientes de nós mesmos. Os narcisistas são sarcásticos em projetar seus próprios defeitos, inseguranças e comportamentos tóxicos nas pessoas ao seu redor, criando um espelho distorcido que lhes permite evitar o confronto com sua própria sombra. Quando despertamos para essa dinâmica, começamos a perceber um padrão revelador. As acusações que o narcisista constantemente lança contra nós são frequentemente confissões inconscientes de seu próprio comportamento. Esta clareza recém-adquirida desativa uma das ferramentas mais poderosas do arsenal narcisista. O despertar para o mecanismo de projeção cria o que Jung chamaria de contenção psicológica, a capacidade de receber o material projetado sem internalizá-lo ou reagir a ele. Esta habilidade representa o ranço significativo no processo de individuação, pois nos permite estabelecer uma fronteira clara entre o que é genuinamente nosso e o que pertence à psique do outro. Para o narcisista, encontrar alguém que simplesmente observa suas projeções sem absorvê-las é profundamente perturbador. É como atirar dardos em uma parede que subitamente se transformou em água. Os projéteis simplesmente atravessam sem causar dano, deixando o atirador desconcertado e exposto. Jung observou que as projeções intensas geralmente indicam sérios complexos poderosos operando no inconsciente. Quando o narcisista projeta qualidades como egoísmo, manipulação ou desonestidade em você com intensidade desproporcional, está revelando precisamente os aspectos de si mesmo que mais teme reconhecer.
Ao despertar, você desenvolve a capacidade de responder a essas projeções não com defesa reativa, mas com curiosidade compassiva. É interessante como você me acusa constantemente disso. Parece importante para você. Esta resposta não defensiva é desconcertante para o narcisista, que espera provocar em você a mesma agitação emocional que ele próprio sente internamente. O processo de identificar projeções frequentemente revela o que Jung chamou de complexo materno ou complexo paterno não resolvido na psique do narcisista. Muitas personalidades narcisistas desenvolveram seus padrões como resposta adaptativa a relacionamentos primários traumáticos ou deficientes. Quando você desperta, começa a perceber como o narcisista inconscientemente o coloca em papéis arquetípicos, ora como o pai/mãe perfeito que nunca falha, ora como o pai/mãe terrível que sempre abandona. Esta clareza lhe permite, gentilmente, recusar gentilmente esses papéis projetados e permanecer firmemente ancorado em sua própria identidade. Uma rejeição do script que o narcisista tanto necessita que você interprete. A integração da sombra que Jung tanto enfatizou em seu trabalho permite reconhecer nossas próprias tendências narcisistas. Aqueles momentos em que também buscamos validação excessiva, reagimos defensivamente a críticas ou colocamos nossas necessidades acima das dos outros. Esta consciência traz humildade e autenticidade, qualidades que contrastam drasticamente com a rigidez da defesa narcisista. Enquanto você desenvolve uma relação mais honesta com seus próprios aspectos sombrios, o narcisista permanece investido em manter sua máscara de perfeição a todo custo. Este contraste torna-se cada vez mais evidente e insuportável para alguém que dedicou sua vida a evitar precisamente o tipo de autoconfrontação que você agora abraça. Jung observou que nossas projeções mais intensas frequentemente ocorrem dentro do que ele chamou de sérios relacionamentos de ânima e ânimos. Conexões onde projetamos nossa contraparte psíquica interior, o feminino inconsciente no homem ou o masculino inconsciente na mulher. Os relacionamentos com narcisistas frequentemente envolvem este tipo de projeção arquetípica intensificada, criando uma poderosa ligação psicológica que transcende a lógica comum. Quando despertamos, começamos a retirar estas projeções e a reconhecer nossos próprios aspectos internos, femininos ou masculinos, reduzindo drasticamente o poder hipnótico que o narcisista exercia sobre nós. Esta retirada de projeções é frequentemente experimentada pelo narcisista como uma perda catastrófica de investimento emocional. A capacidade de reconhecer projeções frequentemente revela natureza intercambiável das relações do narcisista. Jung notou que quando projetamos intensamente em alguém, não estamos realmente vendo a pessoa em si, mas uma imagem interna sobreposta à realidade externa. Os narcisistas frequentemente tratam as pessoas em suas vidas como telas em branco para suas projeções, com pouco interesse genuíno pela individualidade única de cada um. Quando você desperta para esse padrão, a dolorosa verdade se revela. Você poderia ser substituído por qualquer pessoa disposta a aceitar as projeções do narcisista. Este reconhecimento, embora inicialmente doloroso, é profundamente libertador e representa uma etapa crucial no desengajamento emocional do relacionamento tóxico. O despertar para o mecanismo de projeção também ilumina o que Jung chamaria de inflamação do ego no narcisista. Ao projetar constantemente seus aspectos indesejados nos outros, o narcisista mantém uma autoimagem artificialmente inflada e grandiosa.
Quando você, confiante, recusa-se a ser o receptáculo dessas projeções negativas, está essencialmente desafiando essa estratégia de manutenção egóica. O narcisista, então, se encontra numa desesperosa posição impossível. Ou reintegra o material projetado, enfrentando a dor psíquica que sempre tentou evitar, ou encontra urgentemente outro receptáculo para suas projeções. A primeira opção é praticamente impossível sem ajuda terapêutica significativa, enquanto a segunda explica o desgaste padrão comum de descarte e substituição observado em relacionamentos com narcisistas. Jung enfatizou que a consciência expandida nos permite reconhecer padrões arquetípicos universais. Quando despertamos, começamos a perceber como o comportamento do narcisista segue scripts previsíveis que transcendem a individualidade, o que Jung chamaria de padrões arquetípicos. Reconhecemos o trickster nas manipulações constantes, a persona rígida na imagem pública cuidadosamente cultivada e a sombra descontrolada nos momentos de raiva narcisista. Este reconhecimento dos elementos arquetípicos em ação permite uma despersonalização saudável. Compreendemos que o comportamento do narcisista não é pessoalmente direcionado a nós, mas representa padrões universais de funcionamento psíquico. Esta perspectiva mais ampla reduz significativamente o impacto emocional das táticas narcisistas. Por fim, o despertar para as projeções ilumina o que Jung chamaria de SAD, ferida primordial na psique do narcisista. Por trás da grandiosidade e senso de direito existe uma ferida profunda de inadequação e vergonha que o narcisista protege a desesperado custo. Quando você desperta, começa a enxergar através da fachada até essa vulnerabilidade central, não com julgamento, mas com compreensão compassiva. Esta visão mais profunda é paradoxalmente tanto humanizadora quanto libertadora. Você reconhece a sad humanidade ferida do narcisista sem se sentir responsável por sua cura. Jung enfatizava que a verdadeira compaixão não significa absorver o sofrimento do outro, mas reconhecê-lo sem permitir que ele determine suas próprias escolhas de vida. Este equilíbrio entre compreensão e autodeterminação representa um avanço significativo no processo de individuação e uma ameaça fundamental ao controle que o narcisista tenta exercer sobre sua percepção. A terceira coisa que o narcisista não suporta quando você desperta é sua confidente autenticidade, um valor central na psicologia junguiana. Jung dedicou grande parte de seu trabalho ao conceito de persona, a máscara social que apresentamos ao mundo, e ao delicado equilíbrio entre a adaptação social necessária e autenticidade interior. O narcisista, em contrapartida, vive completamente identificado com sua persona, tendo construído uma fachada tão elaborada que perdeu o contato com seu verdadeiro self. Quando você começa a abandonar pretensões e apresentar-se com genuína autenticidade, está inadvertidamente expondo a desgostoso natureza artificial da máscara narcisista. Este contraste cria uma desesperada tensão insuportável para alguém cuja existência psicológica depende da manutenção de uma imagem cuidadosamente fabricada. A autenticidade que emerge do processo de individuação junguiano manifesta-se como uma congruência natural entre pensamentos, sentimentos e ações. Esta integração contrasta drasticamente com a fragmentação interna do narcisista, que frequentemente apresenta uma disjunção marcante entre sua autoapresentação grandiosa e suas ações inconsistentes.
Jung observou que pessoas psicologicamente saudáveis demonstram uma continuidade reconhecível em diferentes contextos sociais, enquanto pessoas com feridas narcísicas profundas frequentemente parecem personalidades completamente diferentes, dependendo do público presente. Quando você desperta, começa a perceber estas incongruências com clareza perturbadora. E sua própria consistência serve como um espelho implacável para a instabilidade identitária do narcisista. A jornada em direção à autenticidade envolve o que Jung chamaria de retirada de projeções. O processo de reconhecer e reclamar aspectos de nossa personalidade que anteriormente atribuíamos a outros. Para alguém que despertou após um relacionamento com um narcisista, isso frequentemente significa reclamar qualidades como competência, bondade, sanidade e percepção da realidade que foram sistematicamente minadas através de táticas como gaslighting e desvalorização. Quando você começa a confiar novamente em suas percepções e a valorizar suas qualidades inerentes, está efetivamente neutralizando as distorções cognitivas que o narcisista trabalhou tão arduamente para implantar em sua psique. Jung observou que a individuação muitas vezes requer a coragem de desagradar, de abandonar o condicionamento social que nos compele a buscar a aprovação constante. Este aspecto do despertar é firmemente ameaçador para o narcisista, cuja estratégia de controle depende fundamentalmente da sua necessidade de validação externa. Quando você começa a agir a partir de sua verdade interior, mesmo quando isso não agrada aos outros, está essencialmente declarando: sua aprovação não é mais a moeda com a qual compro minha existência. Esta libertação do condicionamento agradar para sobreviver representa uma perda catastrófica de influência para o narcisista, que prospera manipulando precisamente essa necessidade humana de aceitação social. A autenticidade emergente também se manifesta como uma nova relação com a vulnerabilidade, outro aspecto intolerável para o narcisista. Jung enfatizava que o verdadeiro poder psicológico não vem da invulnerabilidade, mas da integração consciente de nossas fragilidades humanas. Quando você começa a abraçar sua imperfeição com compaixão, em vez de escondê-la com vergonha, está demonstrando uma força interior que transcende a frágil armadura do narcisista. Esta vulnerabilidade integrada cria conexões genuínas com outros, enquanto o narcisista permanece isolado em sua fortaleza de perfeição ilusória. Uma comparação que torna dolorosamente evidente o alto preço psicológico de sua estratégia de autoproteção. O despertar junguiano frequentemente traz consigo uma reavaliação dos valores fundamentais que orientam nossa vida. Muitas pessoas que emergem de relacionamentos com narcisistas descobrem que haviam internalizado sistemas de valores externos, muitas vezes centrados em status, aparências ou conquistas materiais, que não ressoavam com sua verdade interior. À medida que você redescobre e prioriza seus valores autênticos, frequentemente ocorre uma transformação visível em suas escolhas de vida, relacionamentos e objetivos. Para o narcisista, que investiu intensamente em valores externos e superficiais, este redirecionamento para valores de profundidade é não apenas incompreensível, mas também ameaçador, pois implicitamente questiona a validade de sua própria hierarquia de valores. Jung observou que a voz da autenticidade frequentemente emerge primeiro como um sussurro quase inaudível em meio ao clamor das expectativas sociais. Para pessoas em relacionamentos com narcisista, este sussurro interior é sistematicamente silenciado através de táticas como ridicularização, invalidação e punição.
Quando você desperta, começa a amplificar esta voz interior, permitindo que ela gradualmente se torne mais clara e confiante. O narcisista, que depende do seu silêncio interno para manter controle, experimenta esta emergência vocal como uma insubordinação intolerável, como se um objeto anteriormente inanimado subitamente começasse a falar com voz própria, desafiando o script que ele havia escrito para sua existência. A autenticidade junguiana também envolve o reconhecimento e a expressão saudável de emoções genuínas, uma capacidade severamente comprometida em relacionamentos com narcisistas. Durante o entorpecimento emocional necessário para sobreviver à manipulação narcisista, muitas pessoas perdem contato com sua paisagem emocional interna, adotando um estado dissociativo como mecanismo de proteção. O despertar frequentemente traz uma reconexão dolorosa, mas libertadora, com o confidente espectro completo de emoções humanas: raiva, tristeza, alegria, medo, experimentadas e expressas com intensidade apropriada. Esta vitalidade emocional renovada contrasta dramaticamente com a emocionalidade performativa do narcisista, cujas demonstrações afetivas são calibradas para efeito social em vez de expressão autêntica. Jung acreditava que a autenticidade manifestava-se não apenas nas grandes decisões de vida, mas nos gestos cotidianos, preferências pessoais e escolhas estéticas. Pessoas em relacionamentos com narcisistas frequentemente experimentam uma erosão gradual dessas expressões pessoais, adaptando-se progressivamente aos gostos, opiniões e preferências do narcisista. O despertar frequentemente traz redescobertas aparentemente triviais, mas profundamente significativas. Na verdade, eu não gosto desse estilo de música. Nunca gostei realmente desta comida. Esta não é minha cor favorita. Estas redescobertas, embora possam parecer insignificantes para observadores externos, representam confiantes atos revolucionários de reclamação da identidade pessoal e são percebidas pelo narcisista como rejeições diretas de sua autoridade sobre sua realidade. Por fim, a autenticidade junguiana manifesta-se como uma presença consistente e confiável, uma qualidade que Jung valorizava profundamente e que contrasta dramaticamente com a inconsistência desconcertante do narcisista. À medida que você desperta, desenvolve uma continuidade reconhecível de ser, não rígida ou inflexível, mas fluida dentro de um núcleo estável de valores e verdades pessoais. Esta confiabilidade interior torna-se visível para os outros como integridade e presença genuína, qualidades que naturalmente atraem relacionamentos saudáveis, baseados em respeito mútuo. Para o narcisista, que prospera em ambientes de imprevisibilidade emocional e cognitiva, esta estabilidade recém-descoberta representa uma surpreendente superfície onde suas táticas de manipulação não conseguem mais encontrar aderência. A quarta coisa que o narcisista não suporta quando você desperta é sua reconexão com o que Jung chamou de inconsciente coletivo, aquela misteriosa dimensão da psique que contém a sabedoria acumulada da experiência humana através dos tempos. Jung acreditava que, além do inconsciente pessoal formado por nossas experiências individuais reprimidas, existe uma camada mais profunda da psique que compartilhamos com toda a humanidade, povoada por padrões universais que ele chamou de arquétipos. Quando você desperta, começa a reconhecer estes padrões arquetípicos em sua própria vida e na dinâmica com o narcisista, ganhando uma perspectiva transpessoal que transcende a narrativa pessoal de vitimização. Esta conexão com um contexto mais amplo é profundamente ameaçadora para o narcisista, que trabalha incansavelmente para manter suas vítimas sádias.
isoladas em uma realidade estreitamente definida e controlada. O despertar para o inconsciente coletivo frequentemente manifesta-se como um reconhecimento de que sua experiência com o narcisista, embora dolorosamente pessoal, segue padrões arquetípicos universais que transcendem circunstâncias individuais. Jung observou que reconhecer estes padrões mais amplos traz uma forma de consolo e orientação, a compreensão de que outros atravessaram este território psíquico antes e deixaram mapas para nos guiar. Esta contextualização diminui drasticamente o poder do narcisista de convencê-lo de que sua experiência é única, incompreensível para outros ou produto de sua própria imaginação. O isolamento psicológico, uma estratégia central de controle narcisista, torna-se impossível quando você reconhece sua história como parte de um padrão humano maior e mais antigo que o próprio narcisista. A reconexão com o inconsciente coletivo também desperta o que Jung chamaria de função transcendente, a capacidade psíquica de encontrar significado e propósito mesmo nas experiências mais dolorosas. Pessoas que emergem da manipulação narcisista frequentemente descobrem que seu sofrimento, quando integrado conscientemente, transforma-se em sabedoria, compaixão e discernimento profundo. Esta alquimia psicológica, a transmutação da dor em significado, representa uma vitória decisiva sobre a intenção destrutiva do narcisista. Enquanto ele buscava diminuí-lo através do abuso, você, confidente, emergiu através da integração consciente dessa experiência, um resultado que contradiz fundamentalmente o objetivo original da manipulação narcisista. Jung observou que o inconsciente coletivo frequentemente se comunica através da linguagem simbólica dos sonhos, sincronicidades e intuições. Quando despertamos, começamos a prestar atenção a estas comunicações simbólicas, desenvolvendo uma relação dialógica com dimensões mais profundas da psique. Esta orientação interior contrasta dramaticamente com a fixação do narcisista em validações externas e superficiais. Enquanto você desenvolve uma relação rica e nutritiva com sua própria profundidade psíquica, o narcisista permanece dolorosamente desconectado de sua interioridade, criando um contraste que torna evidente a pobre espiritual subjacente à sua grandiosidade externa. A conexão com o inconsciente coletivo também desperta o que Jung chamaria de instinto espiritual, aquela busca inata por significado, transcendência e valores que ultrapassam o ego individual. O narcisista, fixado patologicamente no nível egóico, frequentemente demonstra uma curiosa cegueira para questões de profundidade espiritual, tratando-as com desdém ou transformando-as em mais uma arena para exibição de superioridade. Quando você desperta para dimensões genuinamente espirituais da existência, seja através de práticas contemplativas, conexão com a natureza ou exploração filosófica, está essencialmente expandindo sua identidade para além do território estreito onde o narcisista consegue exercer controle. Esta expansão da consciência é percebida como uma fuga intolerável das limitações que ele trabalhou tão arduamente para impor à sua percepção da realidade. Jung enfatizava que o inconsciente coletivo contém não apenas sabedoria, mas também os padrões de comportamento destrutivo que repetidamente surgem na história humana. O despertar frequentemente traz o reconhecimento perturbador de arquétipos sombrios como o tirano, o impostor ou o trapaceiro, operando através da personalidade do narcisista. Esta percepção arquetípica permite uma
compreensão mais profunda da dinâmica em jogo, transcendendo explicações puramente psicológicas ou pessoais. Você começa a reconhecer que está lidando não apenas com as feridas pessoais de um indivíduo, mas com padrões arquetípicos de abuso de poder que são tão antigos quanto a própria civilização. Uma perspectiva que, simultaneamente, contextualiza seu sofrimento e diminui o poder pessoal que o narcisista parecia exercer sobre sua vida. A reconexão com o inconsciente coletivo também desperta o que Jung chamaria de memória ancestral. Aquela sabedoria intuitiva herdada de nossos antepassados que sobreviveram a perigos, inclusive predadores psicológicos como narcisistas. Este conhecimento instintivo frequentemente se manifesta como alarmes corporais, aquelas nervosas sensações viscerais de perigo que surgem na presença de táticas manipulativas, mesmo quando nossa mente consciente ainda não identificou a ameaça. Ao despertar, você aprende a honrar estes sinais corporais em vez de suprimi-los ou racionalizá-los, desenvolvendo uma relação de confiança com sua própria sabedoria intuitiva. Para o narcisista, cuja estratégia depende de desconectar suas vítimas de seus próprios sistemas de alerta internos, esta reconexão representa uma ameaça fundamental ao seu poder de manipulação. Jung acreditava que o inconsciente coletivo contém potenciais de desenvolvimento que transcendem limitações culturais e pessoais. O despertar frequentemente traz a ativação do que ele chamaria de arquétipo do self, o potencial inato para a totalidade psíquica que existe em cada ser humano. Esta ativação muitas vezes se manifesta como um chamado interior para algo maior, uma vocação, propósito ou expressão autêntica que transcende os papéis limitados disponíveis dentro da dinâmica narcisista. Para alguém acostumado a defini-lo exclusivamente em relação às suas necessidades, esta orientação para um propósito transpessoal representa uma confidente declaração de independência psíquica. O narcisista percebe intuitivamente que está perdendo sua centralidade em sua vida, uma mudança que desperta ansiedade existencial e frequentemente intensifica tentativas de recuperar controle. A quinta coisa que o narcisista não suporta quando você desperta é seu compromisso com o processo de individuação. Conceito central da psicologia junguiana que descreve a HOP, jornada de tornar-se psicologicamente completo e distinto. Jung definiu individuação como tornar-se um indivíduo, o desenvolvimento progressivo que integra aspectos conscientes e inconscientes da personalidade em uma totalidade coerente e única. Este processo representa a antítese direta da fusão psicológica que o narcisista busca estabelecer com suas fontes de suprimento. Enquanto a individuação junguiana envolve diferenciação, integração e autonomia psíquica, o narcisista trabalha incansavelmente para manter outros em estados de fusão dependente, onde fronteiras psicológicas permanecem porosas e confusas. Seu compromisso com seu próprio desenvolvimento único e diferenciado representa, portanto, uma confidente declaração fundamental de independência que o narcisista percebe como traição intolerável. A individuação junguiana inevitavelmente envolve o reconhecimento e integração do que Jung chamou de sombra, aqueles aspectos de nós mesmos que reprimimos, negamos ou projetamos nos outros. Para pessoas em relacionamentos com narcisistas, trabalhar com a sombra frequentemente significa reconhecer aspectos como raiva legítima, limites saudáveis e ambição pessoal que foram sistematicamente suprimidos para acomodar as necessidades do narcisista. À medida que você reintegra estes aspectos, desenvolve uma completude interior que contrasta dramaticamente com a fragmentação psíquica do narcisista.
Esta completude emergente significa que você, confiante, não mais precisa do narcisista para experimentar estados emocionais positivos ou senso de valor próprio. Uma mudança que, efetivamente, encerra seu papel como fonte de suprimento narcísico. Jung observou que a individuação frequentemente traz consigo o desenvolvimento do que ele chamou de função inferior, aquele modo de percepção e julgamento menos desenvolvido em nossa personalidade. Para muitas pessoas que foram atraídas para relacionamentos com narcisistas, esta função inferior frequentemente envolve discernimento crítico, limites saudáveis ou autoafirmação, precisamente as capacidades necessárias para confidentemente reconhecer e resistir à manipulação narcisista. À medida que você desenvolve estas capacidades anteriormente subdesenvolvidas, torna-se progressivamente imune às táticas que anteriormente o mantinham enredado. O narcisista, que depende de explorar pontos cegos e vulnerabilidades em suas fontes de suprimento, percebe este desenvolvimento integral como a perda de suas alavancas de controle. O processo de individuação inevitavelmente envolve o que Jung chamou de confronto com o animus anima, o desenvolvimento de uma relação consciente com os aspectos contrassexuais da psique. Para pessoas que foram fontes de suprimento narcísico, este desenvolvimento frequentemente significa libertar-se de projeções românticas intensas e expectativas irrealistas que permitiram idealizar o narcisista apesar de comportamentos abusivos. À medida que você desenvolve uma relação mais integrada com seus próprios aspectos masculinos e femininos internos, a atração hipnótica que o narcisista exercia sobre você diminui significativamente. Esta liberação das projeções românticas é experienciada pelo narcisista como uma perda catastrófica de admiração e idealização, o combustível emocional que alimenta seu frágil senso de self. Jung enfatizava que a individuação genuína manifesta-se como uma capacidade ampliada para intimidade autêntica, não a fusão simbiótica que caracteriza relacionamentos narcisistas, mas a conexão entre dois indivíduos completos e distintos. À medida que você se torna mais integrado e autônomo, naturalmente começa a atrair e apreciar relacionamentos baseados em mutualidade, respeito e autenticidade. Este novo padrão relacional contrasta dramaticamente com a dinâmica narcisista de dominação-submissão, criando uma comparação que ilumina dolorosamente o vazio no centro da experiência relacional do narcisista. Enquanto você experimenta a riqueza de conexões genuínas, o narcisista permanece preso em um ciclo de idealização e descarte que nunca satisfaz sua fome de validação autêntica. Jung observou que a individuação frequentemente envolve uma séria reavaliação radical das nossas relações com figuras de autoridade, um processo particularmente relevante para pessoas que atribuíram autoridade excessiva ao narcisista em suas vidas. À medida que você desenvolve sua própria autoridade interna, começa a avaliar criticamente as verdades que o narcisista declarou sobre você, sobre relacionamentos e sobre a realidade em geral. Esta reavaliação frequentemente revela o quanto internalizou perspectivas distorcidas que serviam aos interesses do narcisista em vez dos seus próprios. A rejeição dessas distorções e o desenvolvimento de sua própria perspectiva representa uma angustia forma de heresia aos olhos do narcisista, que se posicionou como autoridade suprema em sua realidade compartilhada. A sexta coisa que o narcisista não suporta quando você desperta é sua confiante, crescente autonomia emocional, aquela capacidade de gerar seus próprios estados emocionais positivos, independentemente de validação externa. Jung enfatizava a importância do que chamava de autorregulação psíquica, a capacidade da psique de manter equilíbrio e vitalidade a partir de recursos internos.
Para o narcisista, cuja estratégia depende fundamentalmente de controlar suas respostas emocionais, esta autonomia emergente representa uma perda catastrófica de poder. Enquanto anteriormente ele podia manipular seus estados emocionais através de aprovação calculada ou rejeição punitiva, agora descobre que suas ferramentas de controle emocional não produzem mais os resultados esperados. Esta mudança fundamental na dinâmica relacional frequentemente desencadeia o que terapeutas chamam de lesão narcísica. Uma ferida profunda ao senso de onipotência que provoca respostas extremas, desde súplicas desesperadas até raiva violenta. Jung observou que a integração psicológica manifesta-se como uma capacidade ampliada de experimentar emoções como informações valiosas em vez de estados avassaladores. Para pessoas que viveram sob controle narcisista, esta integração frequentemente significa reclamar emoções que foram sistematicamente invalidadas ou proibidas, particularmente raiva saudável em resposta a violações de limites. À medida que você desenvolve uma relação mais equilibrada com seu espectro emocional completo, torna-se progressivamente menos vulnerável a táticas como gaslighting. Você está exagerando? Triangulação. Ninguém mais se sente assim. Ou invalidação. Você é muito sensível. O narcisista, que depende de sua disposição para duvidar e reprimir suas respostas emocionais legítimas, encontra-se impotente diante de alguém que confia na sabedoria de suas próprias emoções. A autonomia emocional emergente frequentemente manifesta-se como uma capacidade renovada para o que Jung chamaria de solidão positiva. Aquela capacidade de estar sozinho sem sentir-se desamparado ou incompleto. Para pessoas em relacionamentos com narcisistas, o medo do abandono e solidão frequentemente funciona como uma poderosa alavanca de controle, mantendo-as em situações abusivas para evitar o vazio temido. À medida que você descobre que pode gerar preenchimento, significado e até alegria a partir de recursos internos, esta alavanca de controle perde seu poder. O narcisista, que contava com seu medo de solidão para garantir conformidade, descobre com desespero crescente que suas ameaças de abandono não provocam mais o pânico e submissão anteriores. Uma mudança que frequentemente precipita o temido descarte narcisista. Jung acreditava que a maturidade emocional manifesta-se como uma capacidade ampliada para o que ele chamaria de contenção, a habilidade de experienciar emoções intensas sem necessidade imediata de descarga ou reação. Para pessoas condicionadas pelas montanhas russas emocionais características de relacionamentos narcisistas, desenvolver esta capacidade frequentemente significa libertar-se da adrenalina dos ciclos de idealização e desvalorização. À medida que você desenvolve calma, estabilidade emocional interna, o drama caótico, que antes parecia inevitável e até viciante, começa a parecer desnecessariamente exaustivo e artificial. O narcisista, que prospera na intensidade emocional e frequentemente a provoca intencionalmente através de táticas como criar problemas do nada, encontra-se progressivamente incapaz de envolvê-lo nos redemoinhos dramáticos que anteriormente consumiam sua energia emocional. A autonomia emocional também se manifesta como uma capacidade renovada para o que Jung chamaria de discriminação afetiva, a habilidade de distinguir entre emoções autênticas e manipuladas. Pessoas em relacionamentos longos com narcisistas frequentemente desenvolvem confusão sobre suas próprias respostas emocionais, incapazes de distinguir entre culpa genuína e induzida, entre amor autêntico e trauma bonding, entre ansiedade realista e fabricada.
À medida que você recupera esta capacidade discriminativa, torna-se progressivamente imune a táticas como projeção, você está com raiva, não eu. Transferência de culpa, você me fez fazer isso. E inversão de vítima-agressor, você está me abusando com suas acusações? O narcisista, cuja estratégia depende fundamentalmente desta confusão emocional, encontra-se exposto diante de alguém que pode identificar com clareza a fonte e a autenticidade de cada resposta emocional. A sétima e última coisa que o narcisista não suporta quando você desperta é sua emergente capacidade de vislumbrar e criar uma vida completamente além de seu controle e influência. Jung frequentemente falava sobre o processo de transcendência, aquela capacidade da psique de superar limitações anteriormente aceitas como absolutas e vislumbrar possibilidades transformadoras. Para alguém que dedicou energia extraordinária para convencê-lo de que não existe vida viável fora do relacionamento, sua crescente capacidade de imaginar e implementar alternativas representa uma confitação devastadora de sua narrativa limitante. Este vislumbre de liberdade transcende questões de técnicas específicas ou dinâmicas relacionais. É um despertar existencial para a vastidão de possibilidades que se abrem quando você não mais aceita a prisão psicológica que o narcisista tão cuidadosamente construiu ao seu redor. Jung acreditava que a verdadeira liberdade psicológica manifesta-se como uma capacidade renovada para o que ele chamaria de imaginação ativa. Aquela faculdade criativa que nos permite visualizar novos futuros e possibilidades. Para pessoas em relacionamentos com narcisistas, onde a imaginação foi sistematicamente restringida a um conjunto estreito de possibilidades aprovadas, recuperar esta capacidade visionária representa um confidente ato revolucionário de libertação cognitiva. À medida que você começa a confiar, visualizar cenários de vida que o narcisista insistiu serem impossíveis, impraticáveis ou indesejáveis, está efetivamente desmantelando as limitações artificiais que ele impôs à sua realidade. O narcisista, confrontado com evidências de que você está mentalmente ensaiando uma vida sem ele, frequentemente intensifica tentativas de convencê-lo da impossibilidade dessas alternativas. Uma reação que inadvertidamente confirma seu poder crescente. A liberdade emergente frequentemente manifesta-se como uma capacidade renovada para o que Jung chamaria de sincronicidade. Aqueles momentos significativos de convergência entre mundos interno e externo que parecem oferecer orientação em períodos de transição. Para pessoas contemplando a difícil jornada para além do controle narcisista, estes sinais frequentemente aparecem como confirmações providenciais. Um livro que cai aberto na página exata que você precisa ler, um encontro casual com alguém que superou circunstâncias semelhantes, uma oportunidade inesperada que surge precisamente quando necessária. Jung acreditava que estes momentos sincrônicos frequentemente se intensificam durante períodos de transformação psicológica significativa, como se o universo estivesse colaborando com sua intenção de libertação. Para o narcisista, que trabalha incansavelmente para posicionar-se como árbitro exclusivo da realidade, sua conexão com fontes de significado e orientação além de seu controle representa uma forma intolerável de autonomia existencial. Enquanto nossa séria jornada pelo território psicológico junguiano chega ao fim, emerge uma verdade cristalina. O despertar da consciência representa a confiante maior ameaça possível ao controle narcisista.
Quando você integra sua sombra, honra seus limites, reconhece projeções, abraça sua autenticidade, conecta-se com sabedoria coletiva, desenvolve autonomia emocional e rouposa liberdade além do abuso, está essencialmente reclamando a totalidade psíquica que Jung considerava nosso direito de nascença. O narcisista, confrontado com evidências de seu despertar multidimensional, encontra-se numa disposição insuportável, assistindo sede, impotente, enquanto seu cuidadosamente construído castelo de espelhos desmorona diante da luz simples da consciência ampliada. O processo de individuação que Jung descreveu não é apenas um caminho para rouposa libertação pessoal, mas uma jornada com implicações coletivas profundas. Quando indivíduos despertam do entorpecimento que permite manipulação narcisista, estão simultaneamente contribuindo para uma consciência coletiva mais elevada, que, confidente, reconhece e resiste a padrões semelhantes em níveis sociais, culturais e políticos. Seu despertar pessoal, portanto, transcende significado individual, torna-se uma oportunidade de serviço à humanidade, iluminando caminhos para outros que ainda estão presos em teias relacionais tóxicas e oferecendo esperança tangível de que libertação é possível. A psicologia profunda de Jung nos lembra que o processo de despertar não é linear nem definitivo. É uma espiral contínua de consciência expandida, com momentos de nervosos, confusão e dúvida. O importante não é perfeição nesta jornada, mas comprometimento com o processo de tornar-se progressivamente mais consciente, integrado e autêntico. Cada pequeno ato de autodeterminação, cada momento de clareza em meio à manipulação, cada limiar que você mantém firmemente diante de tentativas de invasão, todos estes representam vitórias significativas no caminho para a totalidade psíquica. O narcisista pode não valorizar ou compreender estas vitórias incrementais, mas a psique em processo de individuação reconhece e celebra cada passo em direção à liberdade. Por fim, talvez a verdade mais profunda revelada nesta exploração seja que o narcisista não suporta seu despertar, não apenas porque representa a perda de controle, mas porque espelha possibilidades de libertação que ele mesmo recusa. Jung acreditava que todos nós possuímos potencial inato para a totalidade psíquica. Mas o narcisista escolheu um caminho diferente, sacrificando autenticidade, vulnerabilidade e conexão genuína no altar da sarcástica superioridade ilusória. Seu despertar, portanto, serve como lembrete constante do que ele também poderia se tornar se tivesse coragem de enfrentar sua própria sombra, abandonar controle ilusório e embarcar na jornada transformadora de individuação. Esta possibilidade não realizada talvez seja o aspecto mais intolerável de todos. Até nosso próximo encontro nas profundezas da psique humana, permaneça desperto, permaneça autêntico, permaneça comprometido com sua jornada única de individuação. Como Jung tão belamente expressou, a sua visão se tornará clara apenas quando você olhar para dentro de seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta.